E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, né? É um vídeo que tem como intenção central fazer uma análise do último vídeo que a Gabriela Prioli postou, que é o falso liberalismo do governo Bolsonaro. E a gente vai ver nesse vídeo como os liberais tentam articular qualquer desculpa, né, para sempre poder falar que não, aquilo ali que existia não era liberal de verdade, né? A gente vê que o projeto político liberal destrói famílias, destrói vidas em nome do lucro, né, dos seus acionistas. E aí quando o bagulho estoura, a pessoa nunca era liberal de verdade, né? Isso aconteceu com o Maurício Macri, aconteceu com o Paulo, vai acontecer com o Paulo Guedes. E aqui a gente vai fazer mais ou menos um react para ver o que a Gabriela falou, né? Mais ou menos, é claro, né? Isso tem como tendência, como objetivo ser uma crítica construtiva ou uma crítica aos argumentos que são utilizados, né? E nenhum sinal, claro, de desrespeito pessoal. Então, vamos ver. O professor Maurício Moura, do Instituto de Pesquisa Ideia Big Data, o tema da economia vai dar o tom principal das próximas eleições, as eleições de 2022. A inflação também vem afetando muitos brasileiros numa combinação de alta do preço dos alimentos, dos combustíveis e da energia elétrica. Mas é importante também ressaltar qual que é a origem desses aumentos, né? Da energia elétrica, por exemplo, é sobre a política de não realização do horário de verão, é também lembrar que a inflação relacionada aos alimentos, aos produtos da cesta básica, é também de problemas em que o agronegócio tomou mais à frente do fornecimento, da produção, na verdade, né, agropecuária. Então, é importante ressaltar isso. Além disso, que são políticas fomentadas pelo governo Bolsonaro e, em consequência, também por Paulo Guedes. São mais de 14 milhões de desempregados. A preocupação do cidadão é enorme. Se ele vai conseguir fechar as contas, se vai conseguir colocar comida na mesa dos seus filhos. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Eu acho que só para fazer um paralelo, um ponto importante é o seguinte: é um pouco perigoso a gente ficar nesse campo de tentar investir uma racionalidade total e absoluta sobre as formas como a gente pensa na sociedade, né? Isso, de certa maneira, pode ser visto até como uma certa esterilização, né, do pensamento e do debate, porque, afinal de contas, né, a racionalidade ela não é neutra. Né? Isso é importante dizer. Toda forma de pensamento ideológico ela não tem qualquer constituição neutra no seu desenvolvimento. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com os seus inimigos também, porque a gente gosta de irritar as pessoas às vezes. Hoje a gente vai falar de economia. Vocês lembram que nas eleições de 2018, mais uma jabuticaba brasileira se popularizou? O que foi? O que foi isso? O conservador nos costumes e liberal na economia. Aquela galera... Isso realmente, né, acho que existe um processo de formação da gênese do sujeito brasileiro que, de alguma maneira, ainda internaliza uma lei muito conservadora, a uma sociedade de princípio muito conservador, e a tentativa de implementação do liberalismo na marra, né, que a gente vê que é a aproximação de alguns setores das nossas elites com o capital estadunidense, com o capital ocidental. Que não quer que o Estado se meta nos mercados, mas que acha super ok o Estado se meter na vida das pessoas, inclusive a vida íntima. E vou complementar, né? Vou complementar, porque aí nessa figura tem também aquele liberal que quer o quê? Que quer que todo mundo seja livre, mas se nega a reconhecer que não existe liberdade onde existe submissão pela subsistência, pela sobrevivência. Vai entender. Bom, o presidente Bolsonaro, como a gente sabe, nunca foi liberal. E é conservador só com os costumes dos outros, porque na sua vida pessoal, digamos, o conservadorismo foi bem mais ou menos. Mas é bastante interessante ela levantar esse ponto, né? Porque o governo Bolsonaro, enfim, né, o Jair Bolsonaro, mesmo como uma personalidade política, historicamente, realmente, né, tá mais ligado a uma ala militar mais próxima ali de um intervencionismo estatal e tal, mas isso não significa que ele não teve amplo apoio da galera que era de fato liberal, né? Inclusive o Paulo Guedes fazendo parte disso. Então, parece que nessa parte tenta se criar uma dissociação entre as duas coisas, né? O que eu acho bastante problemático, porque as duas coisas não estão dissociadas, né, na materialidade. Para uma pessoa que usa o seu auxílio moradia pago com dinheiro público para comer gente, né, a gente não pode dizer
que ele seja propriamente um conservador, a menos que os conservadores aqui não estejam satisfeitos com a minha defesa do conservadorismo e queiram invocar o Bolsonaro como um verdadeiro representante, o que eu não acho que vai acontecer. Até o ponto. Mas para ganhar uma parcela do eleitorado nas últimas eleições, o presidente abraçou o Paulo Guedes, um dito liberal formado na famosa Universidade de Chicago, que sempre quis participar do governo, mas nunca ninguém chamou. A gente pode agora imaginar o porquê. Então, né, é importante ressaltar que essa política de colocar ministros da Fazenda, né, que agora é ministro da Economia, que é o cargo que o Paulo Guedes ocupa, já aconteceu anteriormente, né, de colocar gente que era ligada aos mercados. Vamos lembrar aí da 2015, Dilma colocou o banqueiro do Bradesco, Joaquim Levy, como ministro da Fazenda, né, para poder fazer as ações práticas do seu governo de austeridade. Importante a gente deixar a nossa memória histórica fresca, tá bom, pessoal? Bom, além de um fiel das maluquices do Bolsonaro, a figura do Paulo Guedes era importante porque o Brasil já vinha de vários anos de crise econômica. A pauta da economia preocupava os brasileiros em 2018 e isso, meus amigos, só vai se acentuar. Mas é interessante, né? Porque aparentemente essa crítica ela tá, né, tá ligada ao problema da economia e aí se colocou o Paulo Guedes como se ele fosse um representante de um modelo econômico melhor. Mas baseado em quê? Segundo o professor Maurício Moura, do Instituto de Pesquisa Ideia Big Data, o tema da economia vai dar o tom principal das próximas eleições, as eleições de 2022. Mais do que pandemia, mais do que corrupção e mais do que o contra tudo que está aí. A inflação vem aumentando e o governo já avisou que vai estourar a meta esse ano. Como vocês sabem, ou se vocês não sabem, a gente está aqui para falar, o Conselho Monetário Nacional estabelece uma meta de inflação todos os anos, desde 1999, como uma forma de ancorar as expectativas dos agentes econômicos, de deixar todo mundo ciente de que a gente vai trabalhar naquele ano por aquele objetivo. Como a inflação tem muito desse jogo de expectativas sobre possíveis aumentos de preço, deixar tudo mais previsível acalma todo mundo e deixa os agentes trabalharem com menos sobressaltos. Mas é importante também ressaltar que essas previsões são baseadas em políticas econômicas, né? Qual que é a política econômica que conteria a inflação? Então, por exemplo, no governo Michel Temer houve uma certa contingência inflacionária baseada em quê? Na pura austeridade, né? Assim como também a gente teve nesses 3 anos de governo Bolsonaro, que agora a inflação começa a ganhar mais acumulados, mas que a galera se gabava, né? A menor inflação em não sei quanto tempo, mas a menor inflação porque as pessoas deixaram de consumir, né? E não porque houve um aumento do poder de compra ou nada disso. Um aumento da inflação acima da meta, como que vai acontecer nesse ano, significa que o poder de compra das pessoas está reduzido. Os preços aumentam e as pessoas podem consumir menos e elas não ficam propriamente satisfeitas. Além disso, são mais de 14 milhões de desempregados. A preocupação do cidadão é enorme. Se ele vai conseguir fechar as contas, se vai conseguir colocar comida na mesa dos seus filhos. Num cenário em que o que importa mais são as propostas do candidato, o que ele pretende fazer de concreto para melhorar a situação econômica do brasileiro, um candidato que só propõe raiva, como o Bolsonaro, e que não tem quase nada de realizações a apresentar, fica prejudicado. Eu acho que talvez seja precipitado fazer essa análise, né? Porque o Bolsonaro ele está propondo alguma coisa, né? Ele está baseado nessa, ele está sendo apoiado por grupos de empresários, por grupos que têm uma ligação mais profundamente ideológica, né? Não é não é uma proposta de nada, né? Não é que ele não está falando nada além de raiva, né? De ódio. Então a gente tem que buscar o meio termo, o equilíbrio dessa tal de polarização. Não é bem isso, né? O Bolsonaro está propondo alguma coisa efetivamente. Uma reeleição é sempre sobre o incumbente, ou seja, sobre quem está de fato sentado na cadeira. A pergunta-chave do eleitor costuma ser: a minha vida melhorou ou piorou com esse cara no poder? E essa resposta, pelo menos agora, não está boa para o Bolsonaro. Mas se alguns brasileiros acharam que um conjunto de políticas mais liberais em 2018 pudesse ser a chave para a maior prosperidade econômica, já deu para ver que o governo Bolsonaro, para variar, prometeu, mas não entregou. Vou fazer uma observação aqui e vou me referir ao vídeo do ministro Luiz Roberto Barroso, que participou de uma entrevista aqui no canal e quis se colocar na régua do GPS político. Ministro Barroso que se coloca como um progressista liberal, ou seja, quer mais liberdade econômica, mas se alinha com as pautas progressistas. Isso é uma coisa que eu acho curioso, né? De repente o liberalismo bolsonarista não serve mais.
né? Acho que o que a gente vê, por exemplo, do desmonte da legislação trabalhista, o que a gente vê, por exemplo, da concessão de benefícios, de perdão de dívida para os seus aliados, constitui essa política liberal, né? Essa política de beneficiamento do empresariado. É que, adivinha só, né, gente? Esse tipo de conduta, né, a política liberal, ela beneficia diretamente quem? Quem já tem os meios de produção, né? Quem já tem alguma condição ali econômica consolidada. Para a classe trabalhadora, especialmente nesse momento neoliberal que a gente vive, o que a gente vê com a menor participação do Estado ou com o maior processo de concorrência, talvez, significa só a retirada de uma rede de garantias do trabalhador. Portanto, distante do conservadorismo. Só para vocês entenderem que aquilo que o Bolsonaro apresentou como proposta de um pedacinho liberal no projeto que ele tinha, não é a única proposta possível, tá? Não é a única combinação que dá certo. Aliás, é bem incoerente, mas enfim. O Paulo Guedes chegando na esplanada com... Não é incoerente, não. Não é incoerente, não, né? Porque o que a gente vê é que a maioria das elites brasileiras que estão apoiando e ancoradas nesse liberalismo reproduzem o discurso conservador, né? O discurso que tem uma gênese de extrema direita e que faz o apoio a essas políticas, né? O negócio é esse. É só a gente ver, por exemplo, como é que o mercado está lidando com os posicionamentos do Bolsonaro até pouco tempo atrás, né? O mercado financeiro estava otimista, o mercado está leniente mesmo com a crise institucional. Então, não são coisas tão distantes uma da outra, não, né? Claro, no plano ideológico, no plano de haver uma elaboração mesmo, né, mesmo da leitura do que seria ideal, realmente elas não estão próximas. Mas, de novo, né? Vamos pensar em materialidade. Com um super ministério, vários liberais de carteirinha no time e não sobrou quase ninguém. No ano passado, Salim Matar, que estava cuidando das privatizações, viu que daquele mato não ia sair coelho nenhum, enfim. Aí, ó, já viu? A gente já começa a ver como existe um alinhamento ao discurso de privatização, né? Falando que a galera que era do secretário, que estava junto ali com o Paulo Guedes, resolveu pular fora. Eles não sabiam o barco que eles estavam entrando? Pelo menos os coelhos que ele estava esperando. O Paulo Ebel, da pasta de desburocratização, pulou fora também. E o Mansueto Almeida, da Secretaria do Tesouro, também foi embora. Eu aposto que tem muita gente que acha difícil justificar no currículo emprestar legitimidade a um governo que, além de não cumprir os combinados na pasta da economia, deixou mais de 550 mil brasileiros morrerem de Covid. Não é vergonhoso, não. Não é não, porque em nenhum momento da história do Bolsonaro ele se propôs a se colocar numa posição diferente do que aquilo que ele realmente é, né? Se a gente lembrar os discursos sobre quilombolas que pesam arrobas, fuzilar a petralhada aqui do Acre. Então, né, não vamos cair nessa, não é nenhuma surpresa pra essa galera. Oh, meu Deus, quem diria que o Bolsonaro era um fascista? Tipo, é isso que ele fez a vida inteira, tá ligado? Eu quero deixar claro que eu já achava que essa concessão era absurda em 2018. Mas, enfim, a gente tem que lidar com o que a gente tem agora, né? E se um pessoal que embarcou nesse absurdo em 2018 mudou de ideia, eu acho ótimo e topo sentar para conversar. Mas é importante salientar que essa mudada de ideia não é uma mudada de ideia substancial, né? Porque o grande problema desse projeto bolsonarista é o Bolsonaro, né? É a família, é essa galera que está no entorno dele que impede o processo de aceleração das privatizações, das concessões privadas, do desmonte das leis trabalhistas. Então o problema não é o projeto bolsonarista, né? O problema é o Bolsonaro dentro do projeto bolsonarista, né? Então, a meu ver, não acho que haja uma grande mudança de ideia, né? Os arrependidos continuam aí defendendo essas políticas de austeridade. Como treino é treino, jogo é jogo, nas eleições o Bolsonaro prometeu mundos e fundos, privatizações, reforma da Previdência, livre flutuação dos preços, redução da dívida pública, baixa inflação, geração de empregos, crescimento econômico, superávit primário, simplificação tributária, enfim. Mas na hora da verdade, não entregou. Vai jogar a culpa em todo mundo, claro, que é o que ele sempre faz, e vai falar que foi a pandemia. E claro que a pandemia... Isso sim, né? Mas é importante também ressaltar que a política econômica do Paulo Guedes ela é um fracasso desde sua gênese, né? Nunca houve, mesmo com a diminuição da taxa Selic, um processo de realavancamento dos investimentos estrangeiros, né? Nenhum processo de reindustrialização do Brasil. Somente concessão, privatização e entrega do Brasil ao estrangeiro, né? E isso explica, por exemplo, por que o preço da gasolina está tão alto, né? Já que o Brasil não consegue mais, já que o Brasil é obrigado a comprar, né, a gasolina processada do estrangeiro, porque ela não tem mais capacidade produtiva, compra em dólar, o preço repassa para o consumidor. A pandemia é um fator, tá? Foi um problema no mundo inteiro, mas uma pandemia pode ser bem gerida ou mal gerida. E a nossa gestão foi o quê? Foi péssima.
o nosso presidente boicotou a vacina, que era a chance que a gente tinha para retomar mais rápido a economia. Então, ponto. Assim, a gente até teve alguma coisa, teve reforma da Previdência? Até teve, mas... Acho que só fazendo um parênteses rápido, tem um vídeo muito interessante do Jônio sobre isso, que é Liberalismo e Negacionismo, que tem o Mises e o Rodrigo Constantino na capa. É importante também lembrar que esses setores de empresariado aí, que, enfim, né, bradavam pela volta da economia, né, pelo não fechamento, né, se posicionaram a favor da política de abertura de tudo, né. Então, é claro, há uma responsabilização do cara, mas é importante lembrar quem está nesse barco com ele. Com um aumentinho para os militares, sem plano de capitalização, que era a proposta inicial da campanha. Oh, meu Deus, Gabriela, então você está dizendo que a proposta inicial era a melhor do mundo? Não, não estou dizendo, estou fazendo uma avaliação daquilo que o Bolsonaro ofereceu para os eleitores dele e o que ele entregou. Coisas separadas. Mas, de resto, teve interferência direta do presidente Bolsonaro na Petrobras em fevereiro desse ano. Como o antigo presidente da empresa, o Roberto Castelo Branco, não topou interferir nos preços do combustível, que são dados pelo mercado internacional, no sentido de reduzir o preço do diesel e da gasolina artificialmente, uma demanda que é da base de caminhoneiros que apoia o presidente Bolsonaro, a gente fez vídeo sobre isso aqui no canal. Ele foi demitido. No seu lugar, o Bolsonaro colocou mais um general, o general Joaquim Luna e Silva. A inflação também... Só um detalhe importante também de ressaltar que a política de preço, de flutuação de preço internacional do petróleo não é histórica da Petrobras, tá? Na verdade, ela começa a ser articulada a partir do governo Temer, em que o Brasil vai passar a utilizar como elemento de precificação do petróleo, né, e dos seus derivados o preço do mercado internacional, né? Então, nesse sentido, até a contenção desse preço, né, o subsídio desse preço faz algum sentido para que as pessoas possam acessar a gasolina, né? O grande problema é que, pelo menos isso a longo prazo no Brasil, não tem qualquer viabilidade porque a gente não tem mais refinaria, né? A gente não tem mais nenhum tipo de... não é que não tem nenhum, né? Mas a indústria que faz esse processo foi profundamente desmontada. Vem afetando muitos brasileiros numa combinação de alta do preço dos alimentos, dos combustíveis e da energia elétrica. Emprego, crescimento econômico, superávit, tudo isso foi pro brejo. Mas foi pro brejo por quê? Foi pro brejo porque a gente tem uma política de concessão de energia elétrica, de precarização do serviço público, né? Que são políticas, adivinha, né? Defendidas por quem? Isso mesmo, turma, os liberais. Principalmente num contexto de pandemia, e aí, de novo, Gabi, mas não é culpa do presidente, como é que ele ia saber da pandemia? Vou repetir, se o Bolsonaro ligasse mesmo para o bom funcionamento da economia e para o retorno rápido às atividades produtivas, ele teria comprado a vacina contra a Covid lá em agosto. De novo, setores do empresariado que se posicionaram a favor das políticas do Bolsonaro, né? A favor do não fechamento, a favor da continuidade. Qual empresário se posicionou abertamente contra isso? Poucos, né? Quando a Pfizer começou a escrever dezenas de e-mails para ele, mas não comprou. Falou mal da Coronavac. Porque nesse governo ninguém se orienta pelo mínimo do bom senso. Se é a favor da... Não, eu acho que aí a gente não está falando de bom senso. A gente está falando de ideologia, né? Porque o que eu acho que a Gabriela está chamando de bom senso não é uma questão simples e dada, né? O grande mérito para mim é de que o bolsonarismo e os seus apoiadores empresários, né, todos muitos liberais, seguiam a ideologia do presidente, seguem a ideologia conservadora, fascista do presidente. Mas o grande ponto é que, desde que haja um melhoramento dos lucros por parte deles, né, baseado principalmente no processo especulativo do capital financeiro, tá tudo bem, né? Eu acho que esse é um ponto importante a ser ressaltado, né? A ideologia bolsonarista ela não é, nossa, né? Como o Lula já falou e a Carta Capital já falou, não, o Bolsonaro precisa ser internado, ele precisa ser, enfim, né, ter uma intervenção ali. E não é isso, né? Não é isso. O Bolsonaro tem plano, tem ideologia, tem pensamento, né? Pra gente pode parecer bom senso, né? Mas, de novo, nenhum empresário se posicionou abertamente contra isso. Economia, ser a favor da vacina. Ser contra a vacina e passar 1 ano e meio defendendo um remédio que não funciona é agir deliberadamente para afundar a economia do nosso país. É simples assim. Não é simples assim, né? Porque é importante lembrar também qual que é o interesse do Bolsonaro em promover a cloroquina. É o interesse empresarial, né? Porque a fabricante, ou uma associada da fabricante da Covaxin, de quem o governo ia fazer um contrato bilionário e fraudulento, era também um dos fornecedores da matéria-prima da cloroquina.
Aí, em 2021, finalmente aconteceu uma privatização, a da Eletrobras. Que era agora que o Bolsonaro ia fazer o que prometeu? Não foi. A privatização da Eletrobras até saiu, mas foi com tanto de jabuti que muita gente ficou na dúvida se a gente vai de fato economizar na conta de luz. Entidades do setor afirmam que a conta de luz vai ficar mais cara. Até a bancada do Partido Novo acabou votando contra depois de tantas mudanças na medida provisória. E ouçam aqui. Mas dizer isso, né, parece que tá rolando aí por parte da Gabriela um discurso de que não, a privatização vai necessariamente melhorar o preço para o consumidor. E isso não é verdade, né? É só a gente ver, por exemplo, qual que é a qualidade das nossas linhas de telecomunicação, que são quase todas privatizadas, né? Todas reguladas pela Anatel, mas o serviço é bom? O serviço é barato? Não é, né? Nenhum dos dois. Quem aqui já teve que cancelar uma linha de telefone, uma linha de internet e que fica recebendo ligação no celular o dia inteiro, tipo eu, não é tão bom assim, né? Antes de me chamar de comunista, até a bancada do Partido Novo. E prestem atenção antes de me xingar de bolsonarista ou de qualquer outra coisa. Eu estou falando da reação das pessoas favoráveis às privatizações em relação àquilo que foi a proposta de privatização da Eletrobras. É só liberal mesmo, tá tudo certo. Tá bom? O superministério do Paulo Guedes, o posto Ipiranga, está para ser desmembrado, com a provável recriação do Ministério do Trabalho para abrigar o Onyx Lorenzoni, um dos aliados mais chegadinhos ali do presidente. E ano que vem... Mais uma vez ali, né, aparecendo a austeridade, a diminuição da máquina pública como um fator que poderia economizar dinheiro no Brasil. E a gente tem mais ou menos uma dimensão que essa economia de dinheiro, que seria possível, né, tá em primeiro cortar as pensões dos militares, né, que é muito mais efetivo do que você diminuir o funcionalismo público. Mas para poder, né, fazer coro aí ao argumento liberal, é só a gente ver o número de funcionários públicos que tem por população, por exemplo, num país que tem grande admiração dos liberais, que é a Finlândia. E vocês vão se surpreender com essa estatística. Então, o que quer dizer que o Bolsonaro está preparando um pacote de aumento dos gastos públicos para tentar reaver um pouquinho de popularidade, um pouquinho da popularidade que ele perdeu. De novo, mas Gabriela, eu já te ouvi dizer que durante a pandemia a gente precisa mesmo aumentar o gasto público para socorrer as pessoas mais necessitadas. Pois é, galera, mas eu estou fazendo uma avaliação daquilo que o Bolsonaro disse que ia fazer e o que ele está fazendo. Fazendo um parênteses rápido, é interessante observar como a quebra do teto de gastos, que já está sendo sinalizado que vai acontecer com o governo, movimentou muito mais os setores liberais a serem contrários, por exemplo, a Dilma, do que está acontecendo agora. Né? Então, o liberal ele tem essa flutuação ideológica, ele tem um projeto ideológico que ele está conectado, né? Não é só cálculo econômico e racionalidade. Mas e aí? Será que foi o Bolsonaro mesmo que mudou? Será que os liberais foram enganados? Será que o presidente é um azarado, levado pelas circunstâncias a fazer tudo o que ele disse que ele não ia fazer? Não. Galera, ele só faz o que ele quer. Se a pauta do liberalismo econômico não for boa para ele, não... Mais ou menos, né? Não é bem só o que ele quer, não. Porque a gente ainda vê vários setores do empresariado aliados a ele, né? Gente do agronegócio que... Ele mesmo deu uma declaração outro dia falando que se fosse rejeitado o marco temporal que está para ser votado agora no STF, o agronegócio do Brasil ia parar. Né? Então ele não está pensando sozinho ou só agindo sozinho. Ele está pensando e agindo de acordo com o interesse de muita gente. Não der voto, não comprar apoio no Congresso, não vai rolar. E ele pode até falar que ele é a favor, mas fazer outra coisa, porque ele só está pensando nele mesmo. Ele usou o Paulo Guedes e os liberais para se eleger. Eita, Lelê! Não usou não, tá colocando, pobres liberais, não sabíamos, né, que seríamos enganados, né? Não sabíamos que o Bolsonaro era assim. Parece o João Dória, né, falando, quem diria que o Bolsonaro é um fascista, né? O Mandetta, o Sérgio Moro, meu Deus, quem diria? Pelo amor de Deus, né? É por inocência isso. Achar que o Bolsonaro enganou. Porque a gente sabe quão tosca é essa figura. Então, de duas uma, né? Ou você não foi enganado e você é só um pilantra safado mesmo, né? Porque, enfim, se aliar com esse tipo de corja para poder passar o seu projeto é reprovável, humanamente falando, né? Mas, enfim, a gente está falando dos liberais. Ou você foi enganado por uma pessoa que tem um intelecto similar a de um pepino do mar. Então, isso não deve ser muito legal, né? Você se vê nessa posição. Meu Deus, eu fui enganado por uma pessoa que tem sistema digestivo completo.
E isso quer dizer que o Paulo Guedes não tem culpa de ter embarcado nessa canoinha, ou que todo mundo que escolheu esse governo não tenha culpa, não tenha responsabilidade? Não quero dizer isso, tá? Eu estou falando de como o Bolsonaro instrumentalizou essas pessoas. O erro dessa... Eu discordo, eu acho que ele não instrumentalizou ninguém. Eu acho que essas pessoas articularam seus interesses e seus movimentos políticos normalmente, assim, sem nenhum tipo de alteração. Tipo, conscientemente. Essa galera, além de concessão, foi achar que o Jair tinha disciplina o suficiente para obedecer ordens. Ele nunca obedeceu, nem no exército. Ele ia fazer o quê? O que o Paulo Guedes mandasse? É, nesse ponto, o Bolsonaro realmente sempre foi, né, um militar que não respeita nenhum tipo de hierarquia, né? É um boy mimado. Foi tudo cena durante a campanha. Apesar disso, os empresários Cena mais ou menos, né? Sempre importante lembrar, ah meu Deus, quem diria? Não, 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 não. são um grupo que continua majoritariamente apoiando o presidente. Segundo uma pesquisa do Datafolha de julho, empresários seguem sendo o único grupo em que o Bolsonaro gosta de apoio maior do que reprovação. 49% o consideram ótimo ou bom. E aí eu queria falar aqui um papo reto. Mas esses empresários, né? Muitos deles defendem as mesmas medidas que Paulo Guedes defendem. Com esses empresários. Vocês vão continuar apoiando um presidente que, por negacionismo, por maluquice ideológica, atrasou em meses a compra do nosso único passaporte para fora dessa crise? A vacina? Sim. Sabe por quê? Porque, né, foda-se as mortes, foda-se a crise. O capitalista está pensando em lucro, está pensando em rendimento. Né? Falar, ah, meu Deus, mas se a economia melhora, todo mundo ganha. Depende, né, de como que ela melhora. Para o mercado financeiro, a economia está voando. Os especuladores estão ganhando muito dinheiro com isso. Mas a bolsa de valores não representa a economia real, né? E que com essa atitude fez o seu negócio permanecer fechado? Os seus clientes perderem renda e não poderem consumir os seus produtos? Mas aí ela está falando do pequeno empresário, né? Isso é uma parada também importante se ressaltar, de que quem tomou nabo nessa crise foi o pequeno empresário, o pequeno lojista, essa galera. Porque quem tem realmente ali o poder de alteração estrutural da máquina, né, o alto empresariado, então o velho da van, o velho do madeiro, todos os velhos que tem aí, tá tudo apoiando o cara ainda. Tipo, nada mudou. Que intervém nos preços quando convém, que faz agradinho a grupos organizados que gostam dele com dinheiro de contribuinte? E com isso, claro, coloca em risco as contas públicas brasileiras, a estabilidade do país. É nesse cara que vocês estão confiando? É ele que vocês consideram? É isso que vocês consideram ótimo ou bom? Mas é interessante, né? Como tem aí um discurso bem liberaloide, né? Ah, o equilíbrio das contas públicas, né? Essa mitologia de que gastar dinheiro é algo ruim. Sobre isso, queria fazer uma indicação rápida, um livro publicado pela editora Contra a Corrente chamado Mito da Austeridade, que vai ajudar a gente a entender por que essa ideia de manter conta pública positiva ela tá mal explicada. E também tem uma live minha no meu Instagram com o professor André Roncalha, professor de economia da Unifesp, em que a gente debate esse assunto também. E bem, lá o professor vai dizer que essa história aí de superávit, de conta pública, de positivo, tá meio mal contada, né? Porque é importante lembrar que a economia nacional, os investimentos, o processo de tecnologização e tudo isso não segue a mesma ideia de uma economia de uma casa. Se você está numa casa, você precisa ter o saldo positivo para pagar suas contas. Tem muito empresário que já entendeu que Jair Bolsonaro é horrível para os negócios. Depois do aumento da pressão do presidente para a balela do voto impresso, vários líderes do mundo empresarial e econômico se juntaram em um manifesto em defesa das eleições. Depois de quanto tempo? Essa galera não sabia. Olha só como existe uma tentativa de lavagem de mãos aí, né? E a gente vai dizer que não, eles não são liberais, né? Qual que é o projeto bolsonarista? É um projeto de privatização, de destruição do mundo dos direitos do trabalho, de destruição de toda a rede de proteção ao trabalhador e ao Estado nacional, né? É uma forma de soberania nacional. Então, é meio que eu falei antes, né? Essa galera não gosta do Bolsonaro, mas e do bolsonarismo? O Paulo Guedes está até agora lá. O Bolsonaro se elegeu prometendo reforma administrativa, reforma tributária e deixar um ambiente econômico mais livre para a iniciativa privada. E é importante lembrar, né, PEC 32, que está mudando a forma como o Estatuto do Funcionalismo Público está acontecendo. Isso vai passar. Né? E a gente vê também a nova reforma trabalhista que foi votada no mesmo dia do requerimento do voto impresso, que também passou, que vai também cortar e impedir obrigações de trabalho como FGTS, 13º, etc.
Nesse sentido, isso está acontecendo efetivamente. Enquanto a gente tiver um presidente que só cresce no furdunço, no caos, brigando com o Congresso, brigando com o STF, brigando com o presidente da França, ameaçando o processo democrático, ninguém vai ter tranquilidade para tocar os seus negócios. Todo mundo perde. Mais ou menos, né? Porque até agora nesse furdúncio teve gente que ganhou, né? A gente vê os números do agronegócio, os números do mercado financeiro. Então é isso, galera. Uma coisa para vocês pensarem. Se a gente quiser mais liberdade, mais oportunidades econômicas, não vai ser com o Jair Bolsonaro. E nem com os liberais que apoiaram ele. E não vai ser negando a desigualdade no Brasil, né? E a necessidade da gente dar condições para que as pessoas sobrevivam. E quais são essas condições? Elas passam por um processo de liberalização do mercado. A gente tem visto que todas essas demandas de liberalização do mercado, na verdade, só criaram uma estrutura de trabalho mais precarizada. O que a gente vê é que desde os anos 80, quando a gente tem a ascensão neoliberal e o desmonte da estrutura do Estado, o que você tem é empregos cada vez mais precarizados, o poder de compra caindo, a fortuna dos milionários crescendo, a pobreza também aumentando. Um livro sobre isso que é muito interessante é A Crise do Neoliberalismo, do Dominique Levy e do Gérard Dumesnil, que vai falar exatamente sobre essas mudanças de tendência. E é importante também ressaltar isso, né, de que, por exemplo, o salário de um CEO nos anos 80 era de 30 para 1 com relação a um funcionário administrativo comum. Hoje, esse número bateu 500 para 1. Isso está no Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Se aperfeiçoem, estudem, enfim. Nossa senhora, é neoliberalismo puro isso, né? Se aperfeiçoem, estudem, melhorem. É investimento de capital humano. É sempre isso, é uma vista de investimento do capital humano para você conseguir um emprego que vai te dar um salário mínimo. E cada vez mais precarizado, né? E cada vez pior, as condições, cada vez menos direitos. Essa é a liberdade econômica? Aí já seria um outro vídeo. E do mesmo jeito que vale a pena olhar o que no Bolsonaro foi discurso e o que é realidade, vale a pena ter isso em mente para o futuro. O que você quer, discurso ou prática? Porque falatório não vai resolver a sua vida, não. E pensar só em si, num individualismo exagerado, pode te ajudar a cavar o nosso buraco. Ou a gente evolui em conjunto, ou vai todo mundo se lascar. Que evolução em conjunto é essa? Parece que uma massa disforme de ideologia, né? Ah, não, a gente vai todo mundo evoluir junto. Pra onde? A partir do quê? De quem? O que é evoluir junto? Né? Parece aquela ideia do Delfim Neto, né? Vamos primeiro crescer o bolo para depois repartir e distribuir. Porque se a gente for para pensar, né? Se a gente está falando em crescer junto à classe trabalhadora, a gente está falando de um Estado que rompa com essa dependência com a burguesia institucionalmente. Que pudesse ter um acesso à vida melhor, serviços públicos melhores, com o aumento do Estado. Né? E principalmente com um projeto de Estado que vise uma soberania. E um Estado alinhado com os interesses da classe trabalhadora, né? Um projeto político da classe trabalhadora. Para você que está assistindo isso, não, o PT não é socialista, tá? O projeto do PT foi bem social-liberal nesse sentido. E aqui a gente pode trazer questões de inclusão digital, de produtividade, de educação, de proteção ao meio ambiente, tanto assunto importante. Mas como é que esses assuntos estariam de interesse da iniciativa privada? Vamos lembrar que a iniciativa privada está interessada na privatização de parques, na privatização de um monte de coisa, né? É tanta coisa que nem dá para nomear, mas como é que você faz isso, né? De promover um interesse que seja público, né? Porque se a gente, né, vamos ver, essa sociedade pública tem que se contrapor ao interesse absolutamente privado dos liberais, né? A esse interesse que visa o enriquecimento. E como é que qual que é a instituição que é capaz de garantir isso? A instituição de um Estado que garanta com que o interesse da comunidade pública se sobressaia sobre o interesse privado de cada empresário, né, de cada dono de meio de produção, de cada burguês financeiro. Só que a gente não tem um estado de bem-estar social no Brasil. Nunca houve um estado de bem-estar social no Brasil. Então, qualquer forma de governo que seja necessariamente ligada ao que a Gabriela está falando, né? Então, estou tentando, através do fomento de uma instituição como o Estado, que possa garantir a supremacia do interesse coletivo sobre o interesse individual. E isso só será feito através de um governo orientado e organizado e feito pela classe trabalhadora. Mas a gente fica perdido nessas mentiras e instrumentalizações que servem a vários lados. A vários lados, né? Mentiras e instrumentalizações. Enfim, que nos impedem de debater os assuntos com mais profundidade e além. É isso. Deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, principalmente se ele for um empresário que ainda acha que esse governo é ótimo ou bom. Tchau. Então é isso, né? Eu acho que fica bastante evidente ali alguns pontos sem nó,
né, que não levam em consideração alguma materialidade sobre todos os elementos que constituem o governo Bolsonaro como governo histórico, né. Acho que a ideia era mais de trazer essa reflexão, né, uma crítica de viés construtivo, e espero que isso possa levantar algum debate interessante. Valeu, gente. É isso aí. Mantenham-se firmes, se hidratem e se organizem politicamente. Leiam Lenin. Gostoso demais. Até a próxima.